Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui mais um santo sábado para estudar sobre a palavra de Deus. Bem-vindo a todos. Espero que nós tenhamos uma boa lição, como tem sido todos os sábados anteriores. E hoje nós estamos nosso tema de hoje, a criação, a criatura e a sua relação com o Criador. Então, mais uma vez, essa oportunidade que nós temos, que nós possamos aproveitar a cada momento. Juntamente comigo está aqui a diaconisa Iaci, que nós nos unimos para estar passando a lição de hoje para os irmãos. Vamos ser facilitadoras da lição da classe 2, aproveitando aqui para falar sobre essa questão das classes, Fabrícia? Porque nós estamos aqui representando a classe 2 hoje, mas eu sou da classe 4. Eu sou da classe 3. Da classe 3. E a questão da sala é só para a gente se organizar, Mas a igreja toda pode participar, em qualquer sala, Então nós estamos aqui hoje para ser as facilitadoras, a convite da irmã Elisa Xavier, ela que organiza lá a sala 2. E nós estamos aqui então para facilitar, ser as facilitadoras do ensino, do passar da lição aqui da sala 2. E como a Fabrícia disse, um dia maravilhoso, o Santo Sábado do Senhor, nós vamos fazer uma oração, para adentrarmos aqui no nosso assunto propriamente dito, que é maravilhoso o assunto de hoje. Vamos orar aí onde você está, Você pode orar com a gente. Vamos orar. Senhor Deus, grande é o teu poder, grande, Senhor Jesus, coisas o Senhor tem feito por nós. E nós estamos aqui mais uma vez. Nós estamos aqui, Senhor, mas é ímpar esse dia, esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Que nós possamos, meu Deus, crescer no conhecimento que vem de Ti. Esse assunto tão bom, tão maravilhoso para a nossa vida. Senhor, a nossa vida, ela existe para o louvor da Tua glória. Abençoa a igreja, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão aprendendo da Tua Palavra. Que todos possam crescer no conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Que nesta manhã o Espírito Santo fale em cada coração. Que tenhamos o crescimento espiritual, que tenhamos o crescimento no conhecimento da Tua Palavra. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que grande oportunidade, irmãos? E hoje, nós até comentamos, hoje nós vamos ter participação de umas mulheres especiais, mulheres que não têm dito não para a palavra de Deus, para as coisas que envolvem a igreja, E isso é muito importante, porque para que todo esse momento aconteça, nós precisamos de pessoas. E graças a Deus nós estamos ao lado de pessoas maravilhosas que não têm dito não para nós. E as mulheres, Fabrícia, eu tenho acompanhado todos os sábados a lição. Eu não tenho perdido nenhum, eu acho que eu não perdi nenhuma lição. Todos os sábados de manhã eu tenho acompanhado. E como a gente organiza também esse momento, quando a gente liga, pedindo a participação, a gente encontra mais resistência na parte dos homens, sabia? Então as mulheres, elas estão sempre prontas a dizer, não, tá, eu vou gravar e vou mandar. Então a gente agradece a participação, inclusive nós temos pessoas jovens hoje participando, Que legal. É uma gratidão isso. Amém, irmãos. Então, como dito no início, o nosso tema de hoje é a criação, a criatura e a sua relação com o Criador. Nós temos como objetivo da lição levar o estudante da Bíblia a refletir sobre a reação da criação diante do Criador. E para fazer essa introdução para nós vamos ter a participação da nossa irmã Érica. Érica, é com você. A paz do Senhor, irmãos. Tivemos a oportunidade nos estudos anteriores de nos aprofundarmos nesse tema tão grandioso que esta série de lições nos trouxe, a Semana da Criação. Estudamos detalhadamente sobre cada etapa da criação e a lição de hoje, ela nos propõe refletirmos sobre a criação, tudo aquilo que foi criado, a criatura e a sua relação com o seu Criador. E na introdução, nós temos aqui a ideia de que agora então todo ser está no seu lugar e cada um desempenhando a sua função. E a maior beleza que nós podemos identificar é o vínculo
de toda a criação ao seu Criador, demonstrando a submissão de tudo que foi criado a Ele. Tudo que nós conhecemos tem uma origem, um princípio, uma gênese. Nada está no lugar que está por acaso. Estudiosos eles têm se esforçado para descobrir a finalidade de tudo que foi criado. E isso inclui o ser humano. Afinal, é menos trabalhoso criar um criador, o qual pode ser controlado, modificado, manipulado, do que reconhecer que há um Criador independente, soberano, todo-poderoso, incontrolável e impossível de ser manipulado. Esse é o nosso Deus, Ele é completo, Ele não pode ser melhorado e nem diminuído. Ele é o Criador, que mantém sua criação sob uma perfeita ordem. Sabemos que foi Deus quem criou cada coisa a seu modo. Deus criou tudo e não depende das coisas que foram criadas. Ele não depende da sua criação. Porque antes mesmo que tudo fosse criado, Ele já existia. Mas Ele criou. E criou para louvor e engrandecimento do seu nome. Como nos diz aqui o Salmo 90. A partir do versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Enfim, podemos dizer que o ser humano ele é extremamente frágil, mas Deus o criou com uma função esplendorosa, a de exaltar, louvar e bendizer o seu eterno Criador. Muito bem, Érica, né? Terminou aí uma explicação excelente, não deu nem o que falar, né? Explicou muito bem, a gente entendeu perfeitamente, né? A igreja toda entendeu perfeitamente. Mas Deus criou todas as coisas. Nós estamos fechando aqui a Semana da Criação, né, Fabrícia, com chave de ouro realmente, porque tudo que Deus criou foi perfeito, né? Tem uma perfeição incrível. Deus criou com excelência e criou nós, né, seres humanos, tão lindo, né? Coisa maravilhosa que Deus criou, e tudo foi para o seu louvor, tudo foi para a sua glória, né? E também todas as coisas criadas, né? Só o homem que louvam ao Senhor. Todas as coisas louvam ao Senhor. E a lição, ela traz para nós o Salmo 148, né? Que ele se a gente for atentar quando eu estava estudando, lendo cada versículo do Salmo 148, é magnífico, é esplêndido, né? Todas as coisas criadas louvando ao Senhor, né? Obedecendo. Detalhado, né? Do que Deus preparou e espera de cada um de nós. Espera inclusive da criação, né? Sim. A criação louva ao Senhor. E eu fiquei assim, quando eu fui ler o Salmo 148, pensando como que a criação louva ao Senhor, né? A criação obedece ao Senhor, né? Às vezes a gente pensa assim, louvar ao Senhor é só cantar, a gente louva com a nossa boca, cantando, são as nossas ações, né? Do homem, Deus espera isso, as nossas ações, mas a natureza, ela obedece. Quando Deus criou todas as coisas,
Eu acho incrível quando Deus fala assim que Ele criou o mar e Ele colocou limite, né? E aí a gente vai ver lá na frente por que o mar às vezes ultrapassa o seu limite, né? O que aconteceu para ele ultrapassar esse limite? Mas eles louvam ao Senhor através da ordem, da obediência. Da obediência, fantástico, fantástico. Fantástico. Nós estudando aqui, aí assim, tinha comentado comigo no destrinchar do Salmo dessa forma. E assim, você vê, né? Tantas vezes que nós estudamos, nós lemos esse mesmo Salmo e uma curiosidade diferente, de uma forma diferente, uma visão diferente do mesmo texto. A Bíblia é fantástica, a palavra de Deus ela se renova realmente a cada dia, né? Cada manhã. Cada manhã. E para explicar, para a gente entender melhor, nós vamos convidar uma pessoa de fora, né? Lá de Jales, vai participar com a gente, a irmã Isabel. Irmã Isabel, explica pra gente aí o Salmo 148, por favor. A paz do Senhor a todos os irmãos. Reflexão 1. Embora a Bíblia não apresente de forma objetiva qual a finalidade da criação, a forma como a própria criação reage diante de seu Criador nos dá um forte indicativo da relação de causa e efeito entre a criação e seu Criador. Tudo e todos, cada um a seu modo, adoram, louvam e exaltam reverentemente seu Criador. Reflita sobre esse fato, baseie-se no Salmo 148, do 1 ao 14. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuosos, que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Vou passar aqui uma breve explicação. A causa do louvor, por que louvamos? Qual é a causa do nosso louvor? A causa do nosso louvor é o nosso Deus. O louvor é a forma de demonstrar reverência ao Criador, demonstrar que somos totalmente dependentes dele. E temos certeza que chegará um dia em que todo o povo de Deus irá juntar-se em louvor ao eterno Deus. Isso acontecerá quando o pecado for removido. Aí todos, seres humanos, animais, corpos celestes, plantas, todos reverenciarão a Deus, louvarão a Deus juntamente com Ele. Isso aí, muito bem colocado pela nossa irmã Isabel, é isso mesmo. E até que esse momento não chegue, até que a gente não tenha essa oportunidade de ficar com o nosso coração, a nossa reação sem limites, esse louvor pleno diante disso, que nós tenhamos a oportunidade hoje, agora,
mesmo com as nossas limitações, não é verdade? E para falar um pouco mais sobre isso, vou chamar a diaconisa Marli. Ela está com a sequência 1 e vamos ouvir que ela vai falar para nós um pouquinho sobre isso. Senhor aos irmãos. Sequência 1. Embora toda a criação revele quem é o seu Criador e a glória que ele tem, a forma como isso se dá limita-se. Entretanto, as expressões consequentes da natureza de cada um dos elementos criados, isto é, não há sentimentos esboçados, nem revelação ou confissões explícitas. Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Diferentemente, o ser humano se mostra, se revela, confessa, aclama, canta com sua própria voz e elogia. Em diferentes línguas, marcado por diferentes culturas, com diferentes gestos e formas. Entendemos pelas Escrituras que o homem foi criado e existe para o louvor do seu Criador. Criado o homem à imagem conforme a semelhança de Deus, é, em essência, um adorador. Porém, por ocasião do pecado, tanto a relação do ser humano com Deus e com os seus demais seres criados foi desvirtuado. Podemos citar o exemplo, a própria idolatria, que é o desvio da verdadeira adoração, que só pertence a Deus, Senhor e Criador nosso. Você viu, Fabrícia, a diferença dos seres, os animais, tudo aquilo que Deus criou, que tem vida, as coisas inanimadas que Deus criou, tudo foi para a sua glória. Tudo louva ao Senhor. O que é louvar ao Senhor? É igual nós podemos olhar, né? Vamos por a estrela. A estrela ela foi criada por Deus com uma finalidade de brilhar. No entanto, como obediência, ela obedece. Ela brilha. Ela brilha. Então ela louva ao Senhor porque ela executa para aquilo que ela foi criada. Sim. Então ela continua brilhando, ela continua obedecendo a Deus. Agora Deus também criou o homem. E interessante, Fabrícia, que na lição anterior, alguém comentou alguma coisa sobre, na ciência a gente aprende, eu aprendi lá na escola, né, que os homens são chamados de animais, né? O homem é um animal que difere dos outros animais como um ser pensante. Biblicamente, a gente não encontra isso, né? Não, fomos criados à semelhança de Deus. Quando Deus foi nos criar, Ele falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Sim. Então, biblicamente, a gente discorda porque a Bíblia nos trata como um ser humano semelhança de Deus, né? E o que é que Deus espera de nós? Adoração, louvor, através das nossas ações, dos nossos atos, expressando os nossos sentimentos ao nosso Criador. Essa é a nossa relação com o nosso Criador, né? E Ele espera isso de nós, tanto que nós temos essa vocação. É algo que está dentro de nós. Porque como a gente vê, mesmo que não seja o verdadeiro Deus, as pessoas se curvam diante de algo. De alguma coisa. É inerente ao homem a adoração, né? É o louvor. Todo ser humano ele tem essa necessidade, né? Se ele não acredita em Deus, por exemplo, ele não acredita no Deus Criador, mas ele procura adorar. De alguma forma, ele se prostra diante de alguma coisa, porque é intrínseco, é dentro dele, ele é inerente ao homem, ele tem essa necessidade de adoração. Sim. Né? Então ele precisa de adorar. Então, mas por quê? Porque Deus criou nós assim. E Ele criou, né? Essa é a nossa relação com o Criador. Né? Para que Deus nos criou? Nós estamos estudando aqui hoje. Deus nos criou para a sua glória, para o seu louvor. Então nós louvamos a Deus só com a nossa boca, porque quando a gente fala de louvor, a gente logo pensa no cantar, né? Sim. Não, nossa vida, nosso dia a dia, nossos atos, nossas ações, né? A nossa maneira de viver, tudo que a gente faz, né? Lá a carta de Coríntios fala assim, ó, quer comais, quer bebais, tudo que você fazer tudo para a glória de Deus. Sim. Então todos os nossos atos
é em louvor ao Senhor. Sim, né? em qualquer oportunidade. E até em relação a isso, aqui na nossa reflexão 2, nós vamos falar sobre isso, a gente vai ouvir, né, agora sobre isso. E é uma forma da gente pensar, porque realmente é no nosso dia a dia, através de uma coisa tão simples, é como nós falamos aqui anterior, tá em nós, tá na nossa essência, e a gente precisa se lembrar, não se limitar a isso todos os dias, porque a gente não sabe quando é o momento, quando é a oportunidade. Talvez a gente fique esperando, né? Um momento de adoração? Momento de adoração. Não tem um momento de Não tem adoração. momento de A nossa vida, ela foi criada para a adoração Sim, a Deus, ela para o não- louvor a Deus. Ela não é algo específico, eu vou Não. cantar. Agora eu vou adorar. Não. Eu vivo adorando a Deus. Sim, a minha sim. vida é uma vida de louvor, é uma vida de adoração. Foi para aí, essa é a minha relação, né? Essa é a nossa relação, a relação do ser humano com Deus, com o Criador, né? Para isso, nós temos uma jovem que ela tem um testemunho maravilhoso. Não, né? maravilhoso. 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 Olha, jovens, vamos espelhar aqui, vamos participar da lição. Como essa menina aqui participou com a gente. Elô? Paz do Senhor, irmãos. Hoje o meu comentário é sobre a reflexão 2, que diz: um fato real e muito estranho é o que ocorre com muitos dos humanos que, embora nada encontre que lhes dê satisfação sobre a origem de sua vida, insistem em não se curvar diante de Deus, que é a causa e a razão de sua existência. E ainda pior, por vezes encontramos quem se levanta contra Deus e o injúria com lamentos, ofensas, zombarias e reclamações. Em Tiago 3, do 5 ao 10 diz: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Como dito no texto, o autor da lição diz sobre os humanos que insistem em acreditar que não devem se curvar a Deus. Estes, por sua vez, buscam nas teorias acreditar em como e por que vieram. E o pior de tudo, essas pessoas zombam de Deus e da nossa fé em Deus. Certa vez, irmãos, eu estava conversando com uma pessoa que disse ateu. E nessa conversa pude perceber como lhes falta conhecimento, como lhes falta perspectiva de vida e respostas de como elas realmente vieram ao mundo. As respostas não são certeiras, as respostas são vagas, na verdade. Percebi que quando eu argumentava sobre Deus, essa pessoa procurava 1001 justificativas sobre seu ateísmo, mas percebia que ele mesmo não acreditava nas suas respostas. Sabe por quê? Porque por mais que as pessoas negam a existência de Deus, elas sabem que Ele existe. Nessa mesma conversa, por vezes eu percebi sim um tom de zombaria, quando ele me disse o seguinte: quando eu consigo algo, não é graças a Deus, mas graças a mim e ao meu esforço. Essa frase mexeu muito comigo e me deixou muito chateada, eu confesso. E eu percebi que essa conversa encaixou-se bem no texto de Tiago. A nossa boca, a nossa língua,
ela pode amaldiçoar ou bendizer o nome de Deus e do nosso semelhante. Ela pode glorificar ou maldizer. Pela língua pode-se causar destruição, mas também a vida. Precisamos usar nossa língua para produzir o milagre da libertação. Nesse caso, a língua dele foi usada para amaldiçoar o nome do meu Deus. Foi usado como zombaria, como blasfêmia. E Deus usou a minha vida, a minha língua e a minha boca para bendizer o nome dele, para evangelizar. Se eu conseguir, eu não sei, mas eu sei que eu servi de instrumento para abençoar a vida desse meu próximo. Que a nossa língua, meus irmãos, ela sirva para libertação, ela sirva para evangelização de outras pessoas, que ela sirva para glorificação de Deus e para acrescentar na vida do nosso próximo. Que Deus possa nos usar, que Deus possa usar e falar através da nossa língua. Muito bem, né? Que maravilhoso. Elô, e é isso mesmo, minha irmã. Com certeza a sua oportunidade de falar ali com aquele jovem nesse momento foi muito válida, porque se ele não absorveu naquele exato momento, pode ter certeza que ele vai levar para a vida. Aliás, falando nisso, com certeza a sua boca, Elô, foi usada, né, para o bem, né, para a edificação dessa vida. É isso mesmo? Foi para isso que Deus nos criou? Sim, é como diz aqui em Tiago. Aqui em Tiago fala, a nossa língua, ela pode servir para abençoar, como para maldizer. E assim, para a gente fazer algo grandioso com a nossa boca, às vezes a gente precisa conversar tanto, né? Às vezes a Elô passou momentos ali falando com ele. E se fosse alguma coisa para machucar, para destruir, uma pequena palavra basta. Porque Tiago fala que a língua é um pequeno membro, né? Difícil de domar. E a língua é como um fogo. Você não precisa ficar colocando muito fogo num lugar para ele destruir. Uma pequena fagulha destrói muita coisa, né? Sim. Matas inteiras, muitos quilômetros de mata, e muitos alqueires de mata. E a língua é a mesma coisa. Uma coisinha que você fala, você destrói. E às vezes para a gente construir, como você disse, né? A gente demora, né? Para convencer do pecado, né? Sim. Demora para a gente explicar aquilo que é até inexplicável, né? Que é o nosso Deus, né? Então, a gente tem outras oportunidades, como, né? Que a gente aproveite cada oportunidade. Sim, a gente não pode perder as oportunidades, a gente tem que falar. A Bíblia fala que tem que falar em tempo, fora de tempo, mas precisa falar. E foi uma forma que no caso ele usou de louvor a Deus, de exaltação ao nosso Deus. Sim, louvou a Deus com a sua boca. Com a sua boca. E através de uma ação dela, vamos saber, de repente ele mudou de ideia e quem sabe através da boca dele outras pessoas não têm sido beneficiadas de um ato. Mas Fabrícia, tudo estava perfeito, né? Desde a criação. A gente está fechando aqui a criação, né? Deus criou todas as coisas, aí lá no final criou o homem, né? Colocou ali para dominar tudo aquilo que foi criado, mas aconteceu algo triste, né? Sim, muito triste. E nós vamos ter a oportunidade aqui de ouvir uma pessoa de fora. Já tivemos Jales, as meninas aqui de Fernandópolis, e agora nós vamos ter a participação da diaconisa Dalila, lá de São José do Rio Preto. Irmã, diz para nós. A paz do Senhor, irmãos. É um prazer mais uma vez poder estar com os irmãos, meditando na palavra de Deus, um estudo tão importante, tão relevante como é o estudo sobre a criação. Cada vez que nós estudamos, a cada sábado, a gente aprende um pouco mais, descobre coisas que às vezes a gente achava que a gente já sabia tudo decorre, e não é por aí, né? A gente sempre tem algo para aprender. Eu, pelo menos no meu caso, tenho aprendido muito. E hoje, como é o tema que vamos falar sobre, estamos, né, falando sobre a criatura e sua relação com o Criador, né? Já estudamos tudo, como foram todas as coisas criadas, o que Deus fez, o Criador fez, tudo no seu devido lugar,
tudo foi harmoniosamente colocado, cada um para cumprir aquilo para qual foram criados. E tudo muito maravilhoso. E hoje eu vou participar junto com os irmãos, aprendendo, né, um pouco mais com os irmãos. E eu quero falar um pouquinho sobre a sequência 2. E aqui na sequência 2, o escritor nos traz a ideia de falar, eu acho assim, que de tudo que eu já tenho visto até aqui, ouvido sobre a criação, para mim eu acho que é um momento que posso contar assim, foi o dia negro na criação. Por quê? Porque foi um dia de tristeza, um dia que o coração de Deus foi entristecido. Tudo que Deus fez e viu, e eis que era tudo bom, e quando Ele cria agora o ser humano, era muito bom. Tudo foi criado por Deus, dentro do seu propósito, foi colocado cada qual para cumprir aquilo pelo qual foi criado, para qual foi criado, e tudo na perfeita harmonia, o ser humano, os animais, todo as alimárias do campo, a sua vegetação, tudo Deus fez e colocou no seu devido lugar. E tudo estava em perfeita ordem, tudo harmonioso, estava então atingindo aquilo que era o propósito criador. E falando agora na sequência 2 aqui, eu imagino, tenho na mente a imaginação, aliás, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, fala que Deus, imagino que era, isso daí era um costume rotineiro de Deus, então, que Ele tinha o seu contato com a sua criação, com aquele a qual Deus fez a sua imagem e semelhança. E neste dia, quando Deus chega lá para novamente ter esse diálogo com a sua criação, algo de estranho havia acontecido. Então, isso é na minha imaginação, é uma colocação que eu estou colocando. Eu acho que foi um dia, acho não, com certeza foi, né? Que isto custou a morte do próprio Filho do Criador, o próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então aqui fala, o escritor põe aqui que toda a criação então foi preparada e santificada pelo Criador, toda a criação. Deus fez tudo perfeito, tudo santo. Em Gênesis 3:15, aí nós vamos ver que o que tinha acontecido de errado. O pecado, entretanto, introduziu um estranho sentimento que a Bíblia chama de inimizade. Deus não criou inimizade, nós vemos tudo que Deus criou. Deus criou para viver em perfeita harmonia, tudo em ordem. Mas o pecado é o pecado que gerou a inimizade entre toda a criação e, o pior, contra o seu próprio Criador. O ser humano, hoje nós olhando à nossa volta, porque nós mesmos praticamos coisas que às vezes não deveríamos praticar, mas o ser humano hoje ele agride a criação, e não foi para isso que ele fora criado. O ser humano agride seus semelhantes, também não foi para isso que ele fora criado. O ser humano agride Deus. E isso é a inimizade que se criou, que consolidou dentro do ser humano, chamado-se o pecado. Nós lemos lá no capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 19, que é sugerido para que nós meditamos, que diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Irmãos, é aqui que realmente eu acho o que mais, o dia que o coração de Deus foi agredido. O dia em que Deus, agora de Criador, ele, podemos assim dizer até que ele passa a ser o juiz, pois ele traz estes versículos aqui, ele traz a sentença, e é infelizmente a sentença de morte. Portanto, hoje nós sofremos, hoje somos agredidos, hoje nós agredimos por causa do pecado. Este um dia, quando Deus fez o ser humano totalmente de forma que agradou o seu coração, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele, depois dele ter criado, ele se alegrou na criação, e ali então todos os dias ele ia visitá-lo, ter o seu contato com a sua criação. E neste dia, Deus então, com certeza, ele não mudou de diálogo. Agora então ele traz uma sentença. É claro que sempre Deus não nos abandona, não importa o pecado, mas Deus não nos abandona. E vemos que aqui também no versículo 15, do capítulo 3, ele tem uma sentença, porém com esperança. Aqui temos a nossa esperança aqui, que Deus realmente está no controle de todas as coisas, e ele ainda espera de nós, mesmo sendo agora pecadores. Ele espera que nós voltamos para ele e oferecemos a ele aquilo que ele aguarda de nós, para aquilo que nós fomos criados, para o seu louvor e para a sua glória. Que possamos realmente entender, compreender, que muitas vezes nós olhamos assim para esse texto aqui lido e falamos: poxa vida, acho que Deus, se ele criou tudo com vontade própria, por que agora ele julga? Ele não está julgando, ele simplesmente, ao criar, ele também ensinou o homem. Ele pôs leis, pôs regra, que isso então denotaria o quanto a sua criatura o amaria realmente. Então vimos aqui agora neste texto aqui, que Deus então vem e fala: infelizmente, como ele estivesse dizendo, eu te avisei agora. E a palavra de Deus realmente ela não torna vazia, antes ela cumpre aquilo que lhe apraz. Então agora Deus cumpre aquilo que ele já tinha falado, avisado o homem. Infelizmente, mas nós aguardamos a esperança, porque o próprio Filho de Deus, ele enviou o seu próprio Filho para nos dar a garantia de que este estado de pecado irá passar um dia, e tornaremos a ter então a nossa vida restaurada, a nossa humanidade restaurada e santificada ante a face do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e possa realmente fazer com que cada dia cresçamos na graça e no conhecimento da sua santa palavra. Obrigado, Deus abençoe. A Dalila explicou tudo praticamente, né? Sim. Muito boa o comentário dela. Muito obrigada pela participação. Mas assim, olha, que pena, né? Tudo perfeito, tudo criado de uma forma excelente, que Deus criou. E lá atrás a gente comentou assim que a gente falou assim, a gente vai falar lá na frente a questão dessa desarmonia, vamos pensar assim, que aconteceu com a entrada do pecado. Veja bem, tudo foi criado para o louvor do Senhor, não foi? Como que a natureza louvou o Senhor? Como os objetos, as coisas inanimadas, louvam o Senhor? Através da obediência, do jeito que Deus criou, como nós citamos, a estrela criou para brilhar, o sol, a lua.
E é interessante que muitas vezes o homem inverte a situação, né? A gente encontra pessoas adorando a lua, adorando o sol, não é? Sim, muitas Invertendo a situação, que na verdade todas as coisas criadas foi criado por Deus. E quem deve ser adorado? Quem deve ser louvado? O Criador. E as pessoas invertem isso, né? Sim. Mas quando o pecado entrou nesse dia escuro, né? Nesse dia sombrio, nesse dia que entristeceu o coração de Deus, a Bíblia fala assim que toda a criação geme, não é só o homem. Interessante que às vezes a gente acha que só nós sofremos. A natureza sofre. Sofre, não os terremotos. Exato. Por que hoje o mar, a gente tem os maremotos, por exemplo, invadindo, né? A gente vai na praia, invade a cidade, destrói a cidade inteira. Por quê? A desobediência. Através do quê? Porque o mar, as águas, elas... Foi limitada. Foi limitada por Deus. Sim. Deus colocou, a Bíblia fala assim que Deus colocou limite nas coisas. Ele fala lá para João, né? Onde você estava quando eu criei, coloquei limite nas águas e tal. Então... a água obedece, as águas obedecem a Deus, o Criador, através da sua obediência. Deus fez assim, criou assim e assim. O pecado também mexeu com isso. Sim, olha o sol. Tem dia que a gente não dá conta. Não dá conta de tão quente que é. E você acha que seria assim? Imagina. Não seria assim. Então toda a criação geme, é bíblico isso, não somos nós que estamos inventando, né? Porque a gente não suporta o sol, não suporta o frio, o calor e tal, mas é bíblico. Então o pecado, ele agride, né? O pecado, ele é muito agressivo e ele não agrediu só o homem, ele agrediu a natureza. Então somos agressivos, somos agredidos, tanto o homem quanto a natureza, né? Por causa desse dia sombrio, desse dia onde o homem permitiu que o pecado entrasse. Mas acabou tudo? Não, é como dito aqui, né? Olha que interessante. Irmãos, nós não temos como perder uma lição. Não dá para perder. Porque aqui, a lição de hoje, nessa manhã de sábado. Hoje nós estamos falando da criação, aí nós estamos falando da criatura, essa relação. Aqui no começo, quando a gente começa a ler, a estudar, a tentar compreender, aí a gente traz para nós, nossa, é louvor, é adoração, olha, a minha vida, ela precisa... Aí no meio a gente fala, nossa, mas olha, é verdade, o pecado entrou, nossa, por isso que eu sou falho, por isso que às vezes eu sou fraco. Mas aqui agora, para fechar, a gente vai ter a oportunidade de renovar essa força. Sim. Porque senão a gente para aqui no meio. Exatamente. Não é? Por isso a gente para aqui no meio, pensando assim, eu estou limitado. Deus me criou para louvor, adoração do seu nome, mas eu estou limitado. Então, através da minha boca, através do meu não posso mais fazer isso, será? Olha, por isso as justificativas. Não é? A gente começa a querer se justificar através do pecado que entrou no mundo lá atrás. Não que a gente não tenha falha. Então, assim, a nossa compreensão que mesmo tendo entrado pecado, mesmo sendo pecadores, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa exaltação ao nome de Deus, ela continua porque, como a gente disse, é inerente, está no homem, então nós fomos criados para isso. E Deus não tirou essa essência, né, de nós. E nós vamos ver isso na reflexão 3, que nós vamos chamar a nossa querida, a diaconisa Marivalda, está aqui para participar junto com a gente, e ela vai dizer exatamente isso. Fala aí para nós, Marivalda. A paz do Senhor, irmãos. Ao meu cargo ficou a reflexão 3, que nós estamos vendo o tema da lição, né? A criação, a criatura e a relação da criação com o Criador. Na reflexão 3, o texto áureo aqui, Isaías 55, versículo de 11 a 13. Irmãos, é assim, embora os efeitos do pecado foram manifestados em toda a criação, nós sabemos que o ser humano, mesmo entre os seus pares, há o quê? Na essência, todo ser humano, ele tende a glorificar, a servir, a exaltar o Deus, o nosso Deus, tá? A adorar o Criador. Apesar da inimizade entre os pares, entre os seus pares e até mesmo contra as demais criaturas, ele tende a glorificar a Deus.
A palavra de Deus, irmão, ela nunca falha em cumprir os seus propósitos. Os hebreus, naquela época, entendiam que a palavra, simplesmente a palavra era imbuída de um poder assim próprio, assim que ela fosse emitida, proferida. Como uma flecha atirada de um arco, a palavra emitida, ela não podia ser recolhida, ela não podia ser retirada. Deus sempre permaneceu e sempre permanecerá fiel à sua palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela restitui vida ao povo. Da mesma forma que a chuva, por exemplo, quando a chuva desce do céu, ela revigora, ela traz vida nova à terra. Assim é a palavra de Deus aos homens. Ela nos traz vida e luz. Amém? Isso mesmo. Então, aqui na reflexão 3, nós tivemos a oportunidade de ouvir, através da diaconisa Marivalda, isso mesmo. Nós somos revigorados, né? Então, mesmo que tenha acontecido tudo isso, mesmo que o pecado tenha entrado no mundo, mesmo que por muitas vezes o ser humano se sinta fraco, falho, Deus teve um plano para tudo isso. Então, mesmo que não seja ainda o pleno, né? Hoje não, né? Nós não estamos plenamente. O pecado atingiu tanto o homem quanto todas as coisas criadas, né? Tudo hoje tem as suas falhas, porque o pecado, né, com a sua agressividade, né, modificou todas as coisas daquilo que Deus criou, com aquela perfeição que Deus criou. Sim. Mas existe uma chance, uma oportunidade que a gente tem, né, de ter isso novamente de forma plena, da mesma forma como Deus criou. Assim como lá no início. Como lá no início. Aquela calmaria, aquilo que sai de nós com a essência que nós já temos no nosso eu, né? Isso só se vai dar através da consumação do plano de salvação de Jesus, sim, né? Na volta de Jesus. Lá em Apocalipse, né, no capítulo 21, verso 5, ele fala assim que ele vai fazer nova todas as coisas, né? O que é novo todas as coisas? Vai ser sem pecado, né? O pecado não vai ter mais influência em nada, nem nas coisas criadas, nem no homem mais, né? Então essa é a nossa esperança, né, Fabrícia? Sim. Da gente viver sem pecado, viver sem dor e ter a nossa adoração plena novamente diante do Criador, né? Isso. E hoje com a oportunidade do que nós temos em nossas mãos. Sim. Porque hoje nós estamos aqui, sim, não é verdade? Então assim, que a gente encerre essa lição de hoje com esse pensamento, que a gente possa guardar isso no nosso coração, que independente de como estamos, independente da situação, independente da nossa imperfeição, né? A gente tem a esperança de que tudo vai se fazer novo. Isso. É só aceitar o plano de redenção do nosso Deus. E que a gente use as nossas forças para fazer daquilo que parece pouco, mas que aquilo que está em nós, a nossa adoração, a nossa exaltação ao nosso Deus, seja emitida de uma forma que a gente consiga passar para as outras pessoas, que a gente possa nos satisfazer, porque nós também temos essa necessidade, né? De adoração a Deus. Então que a gente, por mais que limitados, que a gente consiga se completar. Sim. Lembrando, nós não podemos esquecer, nós fomos criados para o louvor. O que é o louvor? É a exaltação, né, ao Criador. Então, todas as nossas ações, vamos pensar assim, porque a gente ouve muito, Fabrícia, as pessoas achar que louvor a Deus é através de cânticos, de cantar. Louvor a Deus é através, vamos deixar isso bem claro, né? O louvor a Deus é através da exaltação a Deus, ao nosso Criador. Através de como? Através dos nossos atos, das nossas ações e também do louvor, claro, do canto, né? Mas é através da nossa vida. Como eu disse, vou repetir para a gente encerrar. Lá na carta de Coríntios, tudo que nós fazemos, tudo, quer comamos, quer bebamos ou quer façamos qualquer outra coisa, diz Paulo, fazei tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida deve ser uma vida, tudo aquilo que nós fizermos deve exaltar o nosso Criador. É para isso que nós fomos criados. Amém, amém. Então, diante disso, nós vamos encerrar aqui. Obrigada a todos os irmãos, obrigada a vocês, amigos, que estão
aqui participando com a gente. A gente fica assim muito agradecido, né? Porque é muito bom poder estar estudando a palavra de Deus, podendo assim a cada dia nos alimentar e nos fortalecer, né? Então nós vamos fazer uma oração, Sim. como forma de agradecimento, que a gente possa ter essa força no nosso coração para que a gente caminhe aí até que não chegue à plena comunhão, mas que a gente... Deus possa nos ajudar Amém. a chegar lá, né? Para chegar lá. Então nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na sua presença, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez, Senhor, em oração, te agradecendo, ó Deus, pela oportunidade que nós tivemos aqui, Senhor, nessa manhã. Obrigada, meu Pai. Obrigada pela compreensão, meu Deus. Obrigada por nunca desistir de nos falar, Senhor, de nos permitir, Senhor, que a gente ouça, Senhor, aquilo que é necessário, Senhor, para estarmos, Senhor, até que chegue aquele grande dia, ó Pai, que nós possamos, Senhor, caminhar segundo a sua vontade, segundo, Senhor, aquilo que está no desejo do seu coração desde a criação, meu Pai, para que a gente esteja pronto, meu Deus, para o grande dia. Sim, meu Deus, unja-nos com o seu Espírito Santo, meu Pai, que todas as nossas limitações, Senhor, sejam jogadas por terra, meu Pai, e que tenhamos a compreensão, a capacidade de louvor e adoração do seu santo nome, ó Deus. Sim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos e desde já, Senhor, que nós possamos caminhar segundo o seu querer, meu Deus. Sim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E agora, então, nós vamos prosseguir com o culto divino. Que o Senhor nos abençoe. Amém.